Se você, por exemplo, quer começar a ser um chefe de cozinha, se você quer trabalhar como chefe de cozinha, o que você vai fazer? Você vai procurar saber ou aprender a cozinhar pratos. A cozinhar pratos frios, pratos quentes, como é que faz? Como é que se faz doce? Como é que se faz um bolo? É natural. Se você quer, por exemplo, começar a trabalhar com edição de vídeo, você também vai procurar identificar ali quais são as habilidades. Você vai tentar identificar ali qual é o software que se utiliza para editar vídeo, se é, por exemplo, o Photoshop, o Final Cut Pro, seja lá qual for, e quais são as técnicas de edição para se trabalhar com edição de vídeo. A essência aqui é o quê? A essência é que a gente, quando está nesse início de jornada, a gente foca nessas habilidades. E não é à toa, porque são as habilidades que dão sustentação àquele novo papel, aquele cargo, aquela profissão. Então, é aquilo que eu faço que me define. Por exemplo, se eu digo assim, olha, eu sou médico, mas no dia a dia eu não vou para o consultório, eu não examino ninguém, eu não receito remédio para ninguém. Eu sou um médico? Não. Mas eu estou lá, no computador, ou presencial, lidando com product owners, apoiando eles no dia a dia. E aí, eu sou um médico ou eu sou um consultor que estou ajudando ali times de produto e product owners? Médico é que eu não sou, não é verdade? Então, são as habilidades que fazem com que definam o que realmente nós somos. E aí, a gente chega num tema onde a gente começa a dividir essas habilidades em duas categorias: soft skills e as hard skills. O nosso foco da aula de hoje são o quê? São as hard skills. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui, a gente vai procurar entender aqui o que são hard skills e o que são ali as soft skills, porque a gente precisa diferenciar direitinho o que são cada uma delas, né? Então, a gente pode começar a entender as hard skills são aquelas habilidades que são fáceis da gente comprovar. As hard skills são aquelas habilidades que eu diria que são até mais fáceis da gente aprender. As hard skills são aquelas mais palpáveis, mais tangíveis. São aquelas que, por exemplo, a gente consegue comprovar através de um diploma, de um certificado. Por exemplo, quando você quer se candidatar a uma nova vaga, geralmente as pessoas colocam o quê, na sua grande maioria, no seu currículo? Hard skills. Olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei escrever histórias de usuário, eu sei criar um baita de um backlog, eu sei isso, eu sei aquilo. É até verdade que as empresas acabam privilegiando mais as hard skills. Só que a gente tem uma outra classe de habilidades, que são as soft skills. O que são as soft skills, Marcelo? Calma, pequeno gafanhoto. Soft skills são aquelas que não são habilidades que a gente consegue tangibilizar. Elas levam mais tempo para a gente identificar se a pessoa tem elas bem desenvolvidas. Quer ver um exemplo? Jogo de cintura. O que é jogo de cintura? Você pode até utilizar outra palavra. Mas o que é jogo de cintura? Imagina que você está numa reunião. E nessa reunião que você convocou, alguém começa a falar e não para de falar. E essa reunião, ela foi convocada e ela foi agendada para quê? Para 30 minutos. Nada mais do que isso. Passou ali 25 minutos e você
não conseguiu ainda transmitir os pontos principais e direto ao assunto. O que faltou ali? Um pouquinho de jogo de cintura para lidar com aquela pessoa que começou a falar e não para de falar. Tenho certeza que você já passou por isso no teu dia a dia. Então, as soft skills, elas são essas habilidades que levam tempo para serem desenvolvidas. E são habilidades que até levam mais tempo para a gente identificar se a pessoa realmente tem ou não tem aquela habilidade. E olha, são mais difíceis até da gente comprovar se a pessoa tem aquela habilidade ou não. E, como eu já falei anteriormente, as empresas têm o costume de dar ênfase nas hard skills.